Amém, irmãos? Glória a Deus. Ela não sabe, mas tirando a parte que me cabe, o princípio é o mesmo que eu vou pregar. Amém, irmãos? Tô com um monte de cola aqui, mas eu sei que Deus vai dirigir as minhas palavras. Amém? Essa semana nós falamos sobre a questão da lei, da graça, falamos a respeito do que é de fato servir ao Senhor com o coração limpo, não é isso? E eu queria ler algumas coisas com os irmãos para a gente ter um entendimento. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2:8. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Amém, irmãos? Nós somos salvos mais conhecido por alguns como favor imerecido, não é isso? Quem conhece dessa forma? Favor imerecido, né? Nós estamos recebendo algo que de fato não merecemos, não é isso? Trabalhando esse princípio, quando você é salvo por algo que você não merece, então não importa quem é você. Entenda. Deus não faz acepção de pessoas, porque a obra alcançou a todos. Mas o amor de Deus por nós, a Bíblia diz que Ele sabe o nosso nome, na palma da mão dele. Então Ele sabe quem nós somos como indivíduo. Mas a obra alcança o mundo. Amém, irmãos? Consegue entender a diferença? Não é que você não tem valor. É que o valor do sacrifício de Cristo está além do seu valor. Amém, irmãos? Consegue perceber? Ele tem a primazia, ele é o primeiro. Ele é Deus. Então não tem como nos compararmos ao Senhor. Amém? Pronto. Então você é salvo por aquilo que ele fez. Sim ou não? Toda vez que você olha para você e se sente culpado, você cai da graça. Preste atenção no que eu estou falando. Isso é muito importante, irmãos. Nós falávamos isso na sexta-feira. Porque o que nos separa de Deus? A consciência do pecado. Amém, irmãos? Se eu me sinto indigno, logo não estou dentro, porque é por fé. É naquilo que eu espero, é naquilo que eu materializo. Amém, irmãos? Se eu me sinto indigno, não creio, portanto, que sou. Primeiro, princípio básico. Se tu tem dúvida da tua salvação, tu não é salvo. Amém, irmãos? Fé é certeza. Agora, o que acontece? Nós entramos numa certeza e de repente ficamos inconstantes, como a onda do mar. Por quê? Ora nos apoiamos em nós, ora em Cristo. E isso está errado. Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele é a palavra. Vós sois lavados pela palavra. Quando diz que nós somos lavados pela palavra, não é o tanto que você é bom, é o tanto que ele te muda. Está entendendo? Ele está tirando ali o homem caído. Adão e Eva pecaram. Deus deixou de visitá-los? Deus mudou? O homem mudou.
tive medo, porque se sentiu indigno. Se sentiu pecador. O homem procurou se cobrir, porque agora olhou para si e se sentiu suficiente. Nós não somos suficientes. Quando estamos fracos, não é quando você está sofrendo, você está uma ameba, passando necessidade financeira, dor. Não, não é isso. É quando você percebe que é por causa dele, por meio dele, que são todas as coisas. Essa é a questão da fraqueza. Porque se o seu estado emocional estiver destoado do que deveria estar, você não vai ter fé. Porque se o problema te vir até ti e você não estiver em paz, porque a paz não é um estado das coisas estar todo completo. A paz é saber que Deus está conosco. E que independe da falta do recurso. Independe da falta da saúde. Independe da falta do tempo. Independe da falta do preparo. Porque Ele é a tua força. Ele diz, vá na tua força. O que vinha às tuas mãos, faça com as tuas forças. Mas faça para o Senhor, faça o melhor, o teu melhor. O meu melhor, com certeza, é muito pior do que de algumas pessoas. Mas é o meu melhor. E Deus, Ele vê isso. Ele vê quando nós somos sinceros. Ele vê quando nós somos genuínos. Amém, irmãos? Pastor, você falou uma coisinha e falou um monte de coisa. Isso é o começo da caminhada cristã. Porque antes disso, você está debaixo de um julgamento. Debaixo de um dedo te apontando. Tem um videozinho que eu gravei há muitos anos atrás, eu botei um cara apontando um dedão assim, pro cara e o cara pequenininho. Porque a lei, ela faz isso com a gente, mas a lei não é a lei de Deus, a lei de Moisés, não. É a lei da alta performance. É a lei de eu olhar para mim e dizer, eu não dou conta, eu não estou dando conta, eu preciso dar conta, eu preciso e fico criando necessidade. Eu preciso e fico. A gente às vezes não dorme. E o pecado é, não andeis ansiosos. Esse é o pecado. Porque não ter dinheiro faz parte da vida. Não ter saúde faz parte da vida. Você pode chutar ali um prego, um trem, machucar o pé, faz parte da vida. No mundo tereis aflições. Agora, deixar que isso tire a tua paz, isso não pode fazer parte da vida cristã. Pastor, quer dizer que naquele momento eu não posso dar um grito de dor? Pode, até deve, porque doeu. Sim, irmãos, é isso. Você tem coração, você tem sentimentos. Dentro de você tem personalidade. A grande diferença é que nós temos personalidades diferentes, mas Deus nos dá o controle. Porque nós somos tentados em tudo. Mas eu vou fazer tudo o que eu quero? Não. Não. Eu tudo posso. Cara, você pode, mas você vai fazer tudo. Nem tudo lhe convém. Porque há coisas que abrem portas no mundo espiritual. Há coisas que fazem gerar uma consciência em você de um desgraçado, de um cara que não tem direito à graça. Faz você se sentir uma ameba. Eu estou parado e Deus não te chamou para isso. Você foi criado à semelhança de Deus, a mesma função: reinar, governar, criar, trabalhar, cuidar. Deus te chamou para ter vida, vitalidade, produzir, fazer a diferença na vida das pessoas. Crente não é o bem-sucedido, crente é quem serve. Enquanto você não aprender a servir, a ser útil para quem te rodeia, você não entendeu o que é a caminhada cristã. E essa utilidade, irmão, não é você ser usado pelas pessoas. Não. Porque toda vez que eu confronto alguém, dói em mim.
porque eu sou rejeitado. Dói, ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser incompreendido e julgado. Ninguém quer. Mas por amor. Quando meu filho chega para mim e fala assim, pai, me dá uma balinha. Você fala, filho, você acabou de acordar. Filho. Você ainda está bafento, nem escovou os dentes. Não é hora de balinha. Dói o coração. Só uma balinha, pai. Não é assim? Ele fala docinho, tentando te persuadir. Mas essa doçura não vai mudar o que é certo. O que é justo e o que é certo e acabou. Deus criou os princípios e foi sobre isso que nós pregamos na sexta-feira. Se você jogar uma caneta para cima, ela vai cair. Porque esse é o princípio. Se você errar tentando acertar, Deus não vai te condenar com o teu erro. Porque a Bíblia diz que Deus leva em consideração a ignorância. Mas quando você é consciente da tua maldade, você está ferrado. Por isso que Deus veio julgar a igreja primeiro. Porque ela detém a palavra. Ela detém a verdade. E não o mundo. Nós somos, quanto mais conhecemos o Senhor, indesculpáveis. E eu sou sim mais duro com pastores, sou sim mais duro com pessoas que têm caminhado na fé, sou sim mais duro com pessoas que andam comigo há mais tempo. Porque eu tenho um testemunho. E eu não vou aceitar a pessoa me tratar como eu não sou. Não vou. Nós não somos uma atitude, nós somos um ser completo, cheio de atitudes. Uma atitude não nos define. Então, se você me magoar um dia, você não é essa mágoa. Você é mais do que isso. Você constrói histórias, você constrói coisas. Sim ou não, irmãos? Deus não nos julga assim. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu errei. Eu falei assim, ô irmã, comecei a rir com ela. Ela disse, não, mas eu errei. Eu falei assim, só tu tá achando que Deus não sabia que você já tinha isso no coração. Entendeu? Deus sabe o que está aqui dentro, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas vontades. Deus já sabe, ó. Amém, irmãos? Efésios 2:8, vou continuar só terminar o texto. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Na fé em quê? Naquilo que Jesus fez. Amém, irmão? Não está escrito aí, mas se você quiser escrever, escreva. Fé naquilo que Jesus fez. Não é a fé perdida. A fé é a certeza de algo. Então é a certeza que Jesus morreu por você e que Ele é o pagamento completo e não precisa de mais nada. Ponto. A Bíblia diz, Deus se satisfez. Deus está que nem um gordinho com a mão assim, ó. Tranquilo. Satisfeito. Amém, irmãos? Deus não está procurando quem vai julgar. A Bíblia diz, já estamos julgados. Você está entendendo? Creu, não creu. Julgado. Agora, olha a diferença. Isso não vem de vós. Ou seja, nunca depende de você. O que depende de você é receber e viver como. Isso sim. Viver como? Eu nunca mais vou errar. É isso, irmão? Se isso não vem de vós. Quando fala de santo, fala de viver separado, guardado. É viver para Ele. É colocar nos teus projetos, nos teus sonhos, nos teus pensamentos, nas tuas decisões o Senhor. Então não ache que Deus está ali, lava a mão, fecha a mão, sabe? Não grita, grita. Ô irmão, Deus se alegra com você. Deus chora com você. Amém? É dom de Deus. Eu gosto da palavra presente.
É um presente do Senhor. O que salvação é? Diga, presente. Eu preciso merecer presente, irmão? Diga com fé, não! É uma escolha soberana daquele que fez. Às vezes a gente recebe um presente e a gente fala assim, ai, não precisava. Sim, eu sei. Eu quis te dar. Amém, irmão? Não é assim? E Deus não muda. Deus não é bipolar. Deus não tem variação. Gente, Deus não é como o homem. Deus é. Deus escolheu nos amar. Glória a Deus. Amém? Olha só lá em 1 João. 1 João, capítulo 4. Verso 19. Diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que você fez para ser amado? Diga de novo, nada. Nada. Pastor, essa mensagem não tem graça. Porque, sabe, eu queria ser o primeiro a chegar na igreja, eu queria ser aquele cara que faz 50 jejum por mês. Hã? Isso produz visibilidade. Aí eu queria ser o que está no altar pregando toda hora, para todo mundo ver que eu sou santo. Você está entendendo? Mas isso é sério. Lá na lei, os fariseus, os escribas, tinham falacteres na roupa. Quanto mais conheciam, mais a roupa dele era demonstrativa do conhecimento dele. Isso é de homem. Quando eu comecei a minha caminhada, Deus usava assim só os bichinhos esquisitos, sabe, irmão? E não é que Deus não usa gente bonita, com dinheiro, não. Mas aquilo mexia com o meu intelecto, com a minha força, com a minha vitalidade, com a minha juventude. Deus falava comigo nos lugares mais improváveis para mim. Não é que Deus só falava naquele lugar, mas Deus estava trabalhando o meu coração. Por quê? Porque hoje eu sei que Deus fala usando qualquer pessoa, em qualquer lugar. Até no fundo de uma casa, Deus fala conosco. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus não está limitado ao homem. Agora, nós podemos apagar o Senhor para nós. Ignorar a voz dele. A Bíblia diz, quem deu crédito? Quem dá crédito? Quem que dá crédito, irmão? É nós. A voz está ecoando aí no mundo. A natureza está ecoando aí a manifestação da glória de Deus. Né? E as pessoas estão olhando para onde elas querem. Sim ou não, irmãos? Muitos só na tela. Coisa de homem. Coisa de homem, o tempo todinho na tela. Né? Conhecimento, conhecimento, só conhecimento. Sendo que tudo é observatório, tudo é fora. Pastor, quer dizer que eu não posso ter probabilidade? Claro que pode. Mas a verdade é diferente de probabilidade. Amém, irmãos? Jesus disse que se a gente estivesse com ele, comeria coisa mortífera e não nos faria mal. A regra natural é vai fazer mal. Mas a regra de Deus é não vai fazer mal. E nós precisamos entender aonde nós vamos andar. Porque se eu andar com o coração dividido e comer o veneno, eu vou morrer, irmão. Vou morrer. Porque ou eu estou nele e não tem nada a ver com estar ou não em pecado. Entenda o que eu estou falando. O pecado é você não confiar em Cristo. Jesus diz, os meus conhecem a minha voz. Isso é pecado. É você não ouvir a voz dele. É você não se negar e ir após ele. Isso é pecado. Mas nós queremos escolher versículos isolados
Para nos condenar ou para nos abençoar? Na sexta nós lemos Deuteronômio 28, o dia da bênção do Senhor. Bem-aventurado. E é top, irmão. Porque ali é a graça de Deus sendo manifestada ao homem que ouvir a sua voz. Mas a pergunta é: Adão e Eva ouviam o Senhor? Sim ou não? Quando que mudou as coisas? Quando pararam de ouvir. Não foi o erro. O pecado começa no coração. É interno. É fruto do teu interior. Amém, irmãos? Olha só que interessante. Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9, 13. Vou ler a partir do 11. Olha só. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. E não por meio de sangue de bodes, bezerro, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Uma vez por todas. Grifa aí. Uma vez por todas. Jesus já fez. Eu posso provar isso na Bíblia de diversos textos. Jesus já fez. Amém, irmãos? Pronto, vamos continuar. 9:12. Agora. Não por meio de sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Santo do Santo é a presença de Deus, amém, irmãos? Uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Eterno. O que é eterno? Para sempre, perpétuo. Amém? Você vai ter que ficar agora buscando isso, irmão? Está entendendo? Fé, pegue. É fé, pegue. Receba o presente. Agora, você merece? Não. E é isso que te faz ter um coração grato, voluntário, amoroso. O que nos desvia da vontade de Deus é porque nós olhamos para nós e não, mas eu faço. Fulano não podia me tratar assim. Ciclano não devia ter falado assim comigo. Grato. Você não sabe como está o coração do fulano e do ciclano. Você não sabe como está a vida das pessoas. É carregar o fardo um do outro. É se negar a si mesmo. Pastor, mas é difícil. É difícil porque você está olhando para a tua força. Deus manda orar pelo inimigo. Pelo inimigo, ele quer teu mal. E tem gente, irmão, que dá vontade de esganar. Porque quer teu mal e ainda sorri no teu rosto e fala assim... Mas Deus está manifestando o amor dele por meio das coisas invisíveis e visíveis. E você é visível. As pessoas enxergam. E toda vez que você consegue fazer isso, você traz juízo para essas pessoas. Amém, irmãos? Diz assim, quanto mais, se a aspersão de sangue de bodes de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, preste atenção, carne, externo, amém, irmãos? Grava a diferença. Na lei,
na velha aliança, santificava a carne, a conduta. Está entendendo? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a nossa, repita comigo, consciência. Ele vai purificar o teu externo? Não. Porque tudo procede do coração. Ele vai mudar quem você é. De dentro para fora. E enquanto você não entender quem você é, você vai entrar no deserto. Por quê? Ai, Deus, eu tenho orado, eu jejuo pela igreja, eu oro por você. Irmão, pensa num caboclo que quando as pessoas dizem, está dando tudo errado, eu não dobro o joelho para orar. Por quê, pastor? Eu digo, Deus, eu sei que você está aqui, eu não vou me desesperar. Isso é errado orar? Não, orar é maravilhoso. Mas quando você está no desespero, você pode estar na tua alma. Então é melhor você orar no seu desespero dizendo assim, Senhor, acalma o meu coração. Como a dona Fusai falou, esquece o problema e vai acalmar o coração. Vai adorar, vai louvar. Às vezes eu vou ver filme de comédia romântica, irmão. Para acalmar o coração, esquecer as coisas. Aí depois eu paro e falo, Deus, o Senhor sabe que está doendo. O Senhor sabe que eu estou com raiva. O Senhor sabe que eu estou triste. Normal, irmão, Ele sabe. Agora, Senhor, não é o fruto que o Senhor tem para mim. Não é a vida que o Senhor tem para mim. Eu não vou deixar essas pessoas mudarem aquilo que o Senhor preparou. Eu vou ser o escândalo na vida delas. E nós precisamos trabalhar nosso coração diariamente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito do Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Ou seja, dos pecados, daquilo que não foi feito em Deus. Amém? Para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário que se intervenha a morte do testador. Amém? Não vou continuar lendo, porque eu queria falar de consciência. Mais na frente o texto vai dizer que Deus colocaria dentro do nosso coração as suas leis, as suas promessas. Pelo amor de Deus, não fique imaginando Deus colocar regras no teu coração, porque não é isso. Deus vai colocar dentro de você um coração com intuição do que é certo, do que é verdadeiro. Porque o Espírito de Deus está ali, te ajudando, te conduzindo, te guiando. Ele vai trazer sobre você a consciência do que é certo. Toda vez que você se sentir culpado, não é Deus. É o diabo. O que Deus quer é que você olhe para Ele e diga, Deus, errei. O Senhor sabe. Eu estou ainda nessa desgrama desse corpo. Mas me ajuda, Senhor. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, vai ressuscitar esse Espírito, e já ressuscitou, irmão. Mas também vai ressuscitar essa carne. Essa é a promessa. Que você vai chegar à varonilidade perfeita. Que os teus atos não serão mais como do passado. O homem em pecado não tem escolha senão fazer aquilo que lhe agrada. Esse é o pecado, independência. Amém, irmãos? Aleluia. Aqui em Hebreus 2,14 fala de obras também. Diz assim, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas,
para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Nós somos escravos da nossa vontade, e a nossa vontade, ela é tentada pelo diabo. Mas quando nós aceitamos a Deus, nós temos agora a opção de fazer o que é certo, de enxergar as coisas como são. Alguns ainda têm o privilégio de ver o diabinho lá fazendo e criando as circunstâncias. Alguns vão ter que confiar na intuição do Espírito, de dizer, vontade, mas não posso. Não é não poder de não poder, é não poder de entender que aquilo ali é errado. Agora eu vou perguntar para você, pastor, eu fui e fiz, Deus te destruiu? Não, irmão. Se não for um pecado para a morte, não. Agora você vai sofrer as consequências dos seus atos. Simples assim. Existem pecados para a morte, pecados que nos tiram de Deus. Nos tiram de Deus. Mas enquanto... Eu lembro no dia que eu fui na loja de um irmão, ele estava novo convertido, aquela coisa toda, e um cara entrou na loja, começou a provocar a mulher dele numa lanchonete, provocar, até que uma hora o cara virou para ele e falou assim, cara, para de mexer com minha mulher, cara. Ele disse, olha, é o seguinte, eu comi e não vou pagar, rapaz, e eu quero ver quem vai me cobrar. Aí o cara não aguentou. Ele já estava ali, já sendo cutucado, o cara mexendo com a mulher dele. Ele lá dentro olhando, se segurando. De repente ele ainda levantou e disse, eu não vou pagar. Ele foi, o tapão no cara. Depois no outro dia eu fui lá e ele falou assim, eu estou muito triste. Eu falei, que bom que você está triste, irmão. Isso demonstra que esse cara não é mais você. Agora controla o Pedrão aí e continua. Mas não é mais você. Peça perdão a Deus, diga, Deus, eu vacilei mais uma vez. Mas eu estou triste porque eu sei que esse não sou eu. Obrigado, Jesus, me ajuda a não fazer mais isso. Mas naquele momento ele percebeu que ainda tinha um Pedrão ali doido dentro dele. Amém, irmãos? Lá em Deuteronômio, capítulo 8, eu tenho lido muito esse texto. E por que eu tenho lido muito esse texto? Porque nós sabemos que a Bíblia, ela trabalha com situações que demonstram a nossa caminhada. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, né? Ele fala assim, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, antes 40 anos para te humilhar. Espera aí. Deus humilha alguém, irmãos? Sim. Está escrito aqui, sim. E eu posso procurar mais 50 textos na Bíblia. Sim. Precisamos entender a Escritura, precisamos entender as coisas, porque senão a gente não muda. A gente vai ficar se sentindo sempre um injustiçado. Sempre fazem isso comigo. Tu já parou para pensar o porquê? Nós não somos vítimas. Não somos. Nós somos criados com propósitos. Salvos para as boas obras. Para as boas obras, irmãos. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar você. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus guiou-te no deserto antes dos 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Por que você foi humilhado? Porque você não sabia o que estava no teu coração. Deus já sabia. Pastor, 40 anos. E se eu te contar que foi 40 dias tendo a oportunidade de acreditar na verdade de Deus, na promessa de Deus, que fez com que eles passeassem 40 anos.
na Bíblia isso. 40 dias de incredulidade gerou 40 anos de deserto. Quanto tempo nós vamos andar incrédulos? Pastor, depois você mostra na Bíblia, eu mostro. Você me procura, eu te mostro. Não podemos, irmão. Nós somos a igreja do Senhor. E a incredulidade não é você fraquejar. É de que Deus é fiel. De que Deus está contigo. De que Deus te assiste. De que Deus te auxilia. De que Deus é a tua força. De que Jesus morreu. Porque aquele que crê tem que crer que ele foi ao inferno, que ele subiu. Já fez. Confessar com os lábios e com o coração. É um ato diário. Todos os dias nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor. Porque todos os dias o Pedrão quer sair. Sim ou não, irmão? Todo dia você quer reinar, irmão. Você foi criado para reinar. Mas acima de você há um rei. Que ele é rei dos reis. E ele é que reina. Amém? O Senhor nos humilha, irmão? Sim. Agora, Deus nos humilha com prazer de ver a gente se ferrar, irmão? O soberbo é abatido. A altivez é abatida. Eles não creram na palavra do Senhor. Adão e Eva não creu naquilo que Deus falou. Duvidaram. E sim, por isso que às vezes eu sou ríspido. Porque se você está duvidando, você vai entrar no deserto. E eu quero tentar. E a Bíblia diz que quando o povo fazia isso, Moisés se jogava no chão, gritava e clamava, parecia um doido, para ver se o povo ouvia. Não como o homem julga, irmão. Porque quem olhava de fora achava que Moisés era doido, descontrolado. E não é. Amém, irmãos? Pastor, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Pois leia o texto de novo, você vai ver Moisés fazendo isso várias vezes. Várias vezes. Você vai ver Samuel fazendo isso. Samuel chorou a noite toda, angustiado, porque Deus ia rejeitar Saul. Saul já tinha errado. Amém, irmãos? Aleluia. Em Isaías 53, eu separei tantos textos, mas não vai dar tempo de ler tudo, não. Isaías 53. Diz assim, ó, no verso 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido por qual transgressão, irmão? Diga minha. Fala minha. Meu pecado. Fala meu pecado. Ele já fez, irmão. Amém? Ele já fez. Pronto. Moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É quando eu sei o que eu estou fazendo. Então não foi só pecado, foi iniquidade também. Continua o texto. O castigo que nos traz a paz. Espera aí. Diga, eu tenho paz. Não vai vir. Eu tenho paz. Se eu acreditar que esse castigo, se eu acreditar que ele foi a oferta verdadeira, se eu acreditar que de fato foi cumprido, eu tenho que andar em paz. Porque nada vai te separar do amor de Cristo. Nada. Esta é a consciência da Escritura. Amém, irmãos? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas esse sarado, irmão, não é uma cura física só. É o sozo mesmo. É em todos os níveis do homem.
no corpo, alma e espírito. Porque você já é uma alma vivente, mas o teu espírito estava morto. Quando Jesus morreu, agora o teu espírito está vivo, está ligado com Deus. Para aqueles que creem. Porque é pela fé. Você entende, irmão? E do que eu tenho que me arrepender então? De andar sozinho, irmão. De viver do teu jeito, da tua forma, achando que você sabe o que é melhor. Porque a minha filha e os meus filhos são pequenininhos. Eles se acham senhores do mundo. Eles acham que eles sabem o que é bom. O meu Batutinha foi dormir cedo ontem, mas hoje, 5h30, estava em pé, gritando. Estava nem aí para ninguém, irmão. Que tô nem aí se tu está dormindo, porque não tem consciência. Eu faço o que eu quero. Você percebe? Quem já teve um vizinho que ligava o som e ainda botava a caixa virada para tua casa? Para tua casa, não é para a orelha dele não, é para tua casa. Isso é o homem caído, irmão. O homem caído faz o que quer. Ele não se coloca no lugar. Mas Deus nos chama a um lugar para servir. O maior é o que serve. Não é o que é servido. E cada atitude dentro do reino, ela é galardão. Se Deus te chamar para cuidar de uma pessoa, o teu galardão é igual ao daquele que cuidou de 1 milhão. Porque ele te chamou para cuidar de uma pessoa. E nós precisamos ter esse entendimento. Deus não mede a qualidade no sentido de quantidade. A melhor oferta foi a menor. Mas foi a com propósito. Foi a que queimou no altar. Foi a obediência. Ela disse, eu não vou confiar no meu dinheiro, eu vou confiar em Deus. Eu não vou confiar no que eu tenho, nas minhas forças, nas minhas posses, nos meus recursos. Eu não vou confiar no meu braço. Eu não vou confiar na minha defesa. Tito 1:15. Pastor, onde está Tito? Pastor, lá no final da Bíblia, irmão. Todas as coisas são puras para os puros. Diga, todas as coisas são puras para o puro. Mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente e a sua consciência estão contaminadas. Por quê? O homem, se os olhos são maus, todo o corpo é mau. Se eu sou ofendido, qualquer coisa me ofende, porque eu sou ofendido. Se eu ando em paz, é difícil algo me ofender. É difícil. Se coloca no lugar de Jó, irmão. Irmão, a vida do cara desmoronou. Ela desmoronou. E de repente ele, com tranquilidade, ele diz, como fala, louca mulher? Tipo, como se não tivesse nada acontecendo. Você não está vendo que você está falando uma insanidade. Deus deu, Deus levou. Deus ainda está aqui. Deus é conosco. Pastor, não é fácil sim, porque nós não caminhamos como Jó. Nós não temos a mente como a de Jó. Mas mesmo Jó entrou no deserto. Você percebe? Um homem irrepreensível para o seu tempo. Um homem que habitava numa Babilônia, como nós. Nós habitamos numa Babilônia. Que isso, pastor? Sim, o pecado de Babilônia é fazer o que quer. Soltos ao prazer.
Sodoma e Gomorra, soltos ao prazer. E a carne busca satisfação. Se você não fizer para o Senhor, é pecado, irmão. Porque o que te condena é a tua consciência. Agora, se você fizer para o Senhor, não é. Quantas vezes nós erramos, irmão? Quantas vezes eu já assisti mensagens e pregações que o preletor pregava errado, mas tinha unção. E eu sei, porque eu estou falando que eu analisava no meu espírito. Eu sentia a unção fluir no ambiente. Por quê? Porque o coração dele era puro. Era aquilo que ele acreditava. E ele temia a Deus. Agora, a mensagem transformava as pessoas? Não. A unção, sim. Porque a unção ela vem com propósito. Por isso que as nossas palavras elas têm que ter espírito e vida. Elas têm que entrar dentro das pessoas e trazer elas para mais perto do Pai. Levá-las aos lugares onde elas se sintam menos pecadoras, mas mais gratas. Mais gratas. Porque nós vivemos um tempo que estamos sempre buscando o que não temos. Eu não tenho, 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 eu não tenho. A tia falou do exemplo do carro que ela vendeu, mas a mesma pessoa que falou para ela não comprar, quando ela queria vender, eu disse, não vende, tia. Porque é o tempo das coisas, não é o que você fez. Naquele tempo, não era tempo de comprar, mas também nesse tempo que ela queria vender, também não é tempo de vender. Porque já está com o negócio, agora sofre as consequências do trem. Encara o problema e vai até o fim. Seja homem, seja mulher. Porque antes de homem de Deus, a gente é homem. Caráter. Amém, irmãos? E uma coisa que eu brigo muito é com gente dissimulada. Gente que fica fugindo de encarar os problemas. Pastor, toda vez eu tenho que encarar? Claro que não. Você não é trator. Você não é trator, você não é trem para sair passando por cima das pessoas. Mas também não pode ser covarde. Tem jeito e forma. E eu reconheço, não sou o cara mais polido da face da terra. Mas tem jeito e forma. E a gente vai aprendendo todos os dias. Às vezes a gente fala as coisas e fala assim, já foi. Agora eu preciso me redimir. Me humilhar. Porque é melhor se humilhar. Mas o que a gente não pode fazer é tapar o sol com a peneira. E nessa noite, Deus falou muito ao meu coração a respeito de consciência de pecado. Você viu que a pastora falou, porque eu orava, eu fazia, eu estou com o Senhor. E é essa consciência que a gente tem. A gente olha para a nossa performance e é natural, irmão. Isso é natural. Porque a gente está se abstendo de muitas coisas, ao qual é nosso direito, inclusive. Amém, irmão? É direito. Você pode falar o que você quiser da tua vida. Você pode dar ou não dar. Você pode fazer ou não fazer. Agora, quando eu entendo que o certo é melhor do que o direito, eu faço o que é certo. Porque de verdade era o meu direito dormir até tarde, porque uma das crianças foi dormir muito tarde. Então eu estava cansado. Mas entre o direito e o certo, eu fiz o certo. E a vida da gente é assim. Quando a gente faz o certo, a gente também recebe o beneplácito do certo, o benefício do certo. Nós vamos receber o benefício daquilo que é certo diante de Deus. Quando você abre mão, irmão, você abre mão de lutar pela tua justiça e espera na justiça de Deus, irmão, você pode até não entender o processo. Porque muitas vezes a gente não entende o processo. Eu lembro que quando roubaram uma moto minha, bem rapidinho, eu fiquei com muita raiva, irmão. Porque eu comprei ela no nome de um tio, devendo, não tinha como pagar o nome sujo e tal, usei o nome de um tio. Pagava
certinho, sabe? Usava para fazer a faculdade, que era a promessa de Deus. Sempre dizia, nunca vão roubar, nunca vão tocar. Aí eu mudei fui morar num barraquinho. Naquela noite eu fiquei com medo de roubar. No outro dia roubaram. E na hora que roubaram, irmão, você pode não acreditar, mas eu sei o que eu estou falando. Deus falou para mim, tua culpa. Porque você duvidou. Porque eu vivia uma conduta já aqui. E naquele dia eu caí. E eu andei já num outro nível. Você pode não acreditar, mas eu sei o que eu estou te falando. Eu baixei a cabeça e falei assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Não tem problema. Estou com muita raiva, mas não tem problema. Eu passei uma semana, irmão, indo todos os dias na hora do meu almoço, louco para ver alguém roubando uma moto para dar um ataque. Estou te falando, eu ia lá na hora do almoço e ficava olhando. Eu falei assim, alguém não vai perder a moto. E graças a Deus, Deus não deixou eu ver ninguém, né, irmão? Mas por que eu estou te falando isso? Porque a gente quer resolver o problema. Mas um dia eu falei, Deus, o Senhor disse para mim que o Senhor estava comigo naquela faculdade. Lá eu só chego de moto. É impossível, no horário que eu saio do meu trabalho, eu chegar lá em Lusiânia, se não for de moto. E às vezes eu saio aqui atrasado por causa do trabalho. Se o Senhor tem algo, propósito comigo lá, eu não sei como tu vai fazer, mas você vai fazer. Irmãos, o meu tio, que era o que eu financiei o nome, ligou para mim e disse assim, Jonathan, as prestações eu vou pagar a partir de agora, menos uma dívida. Um colega do trabalho fez uma vaquinha no trabalho, juntou uma grana. A minha mãe mandou um dinheiro para mim. A minha chefe falou assim, Jonathan, eu tenho R$2.000, me paga quando você quiser e se você quiser. E depositou na minha conta. Então, por fim, eu estava com mais dinheiro do que eu precisava para comprar uma moto. Comprei sofá, irmão, para minha casa que eu não tinha, comprei umas coisinhas. Mas não foi da forma que eu queria. Mas eu tive uma experiência com Deus. O Deus que provê. Mas eu também tive uma experiência comigo. Que achava que era inabalável na minha fé. Nós não somos inabaláveis. Mas naquela época, o meu entendimento de Cristo era: é o que eu faço, é o que eu mereço. Você entende? Se você quiser cumprir um tio da lei, a Bíblia diz, viva por toda a lei. Você consegue, irmão? Jesus é o nosso cumprimento. Se esconde atrás dele, corre atrás dele, com violência, irmão. E o reino de Deus é conquistar na força. Aqui, ó. É aqui que tem que ter a violência. É matando mesmo o nosso eu diariamente. Com violência mesmo, implantando o reino no nosso coração, irmão. Porque a Bíblia diz, se perguntarem onde está o reino, ele não está lá e nem aqui, ele está dentro de vós. Está entendendo? Então a violência, a força, a mortificação é do eu. Amém, irmãos? Então tenha a consciência correta diante de Deus. Diga, Jesus me amou. Deus me ama. E nada, irmão, vai te separar do amor de Deus. Agora, você tem escolha. Percebe? O fato de eu amar uma pessoa não obriga essa pessoa a receber o meu amor. O fato de eu respeitar uma pessoa não obriga essa pessoa a me respeitar igual. Inclusive, ela pode me trair, me ofender, me magoar, mentir para mim. Mas entre Deus e nós, Deus vai pesar corações. É simples assim. Porque Deus sonda consciência.
Deus sonda integridade. Deus sonda isso, irmãos. Se você vir para a casa do Senhor, ou para a igreja, ou visitar uma casa, fazer um culto, se você entender que você está ali por causa do Senhor, por causa daquela pessoa, você vai ver Deus se manifestar. Sabe por que nós não oramos por cura? Porque nós temos medo de não dar certo e do que as pessoas vão pensar da gente. Bem assim, irmão. Porque se você perder esse negócio de dizer assim, ó, é Deus que faz, você vai e bota a mão e acabou. Irmão, porque eu não fui curado? Não sei, irmão. Mas eu orei. Não sei. Tu sabe? Eu não sei. Mas eu boto a mão, irmão. E tem gente que eu insisto. Entendeu? Porque a nossa obrigação é insistir mesmo, irmão. É perseverar. Amém? Coloque a mão no seu coração. Diga assim, Pai, Tu é a palavra, Teu é o reino, Teu é o poder. Nessa noite, eu reconheço o Teu favor, a Tua graça. Eu reconheço que Tu está satisfeito, eternamente, que Jesus é o sacrifício bom, o cordeiro puro. Obrigado por me aceitar, mesmo antes, quando eu era inimigo seu, porque eu andava conforme o mundo, conforme o meu querer, conforme a minha carne. Mas hoje, nesta noite, eu recebo a mente de Cristo, uma mente voluntária, uma mente que obedece, uma mente que confia e diz que seja feita conforme a tua vontade. E aí sim, tudo cooperará para o meu bem, segundo o teu propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você entendeu? Amém? Você entendeu essa mensagem?